Georg Wilhelm Friedrich Hegel, vamos falar sobre esse filósofo alemão, do idealismo alemão agora, e a sua filosofia da necessidade da ciência do absoluto. Então a intenção fundamental do Hegel é transformar a filosofia de amor, do saber, filosofia, amor, amizade e desejo pelo saber, em saber real, em sofia, em saber absoluto. Então, a época pós-kantiana e do idealismo, que começa com Kant, exige que a ciência seja uma ciência do absoluto em duplo sentido, segundo Hegel. Primeiro, o próprio absoluto ele chega a ter ciência de si. E segundo, a ciência tem como objeto o próprio absoluto. Então, o absoluto ele chega a ter ciência de si mesmo, consciência, e a ciência tem como objeto o absoluto, ou o todo, a realidade é como um todo. Então, o absoluto é essencialmente sujeito, porque ele está num constante automovimento. Ele é espírito que se autogera, ou seja, gera a si mesmo, realizando-se como um infinito que põe ao mesmo tempo, aquele que se põe e ao mesmo tempo retoma para dentro de si o finito, a finitude. É uma ideia, esse absoluto, que se reflete circularmente em si mesma, que de forma dialética ali vai realizando, dando lugar a 3 momentos dialéticos paradigmáticos, segundo Hegel, de modelos, modelares. Primeiro, que é o ser em si. O segundo é o ser outro, quando o ser sai fora de si. E terceiro, a volta a si do ser, ou ser em si e por si, que se repete em geral, em Deus. Deus é a ideia em si, é o Logos divino como racionalidade pura antes de criar todas as coisas. A ideia é fora de si, alienada, é quando Deus sai de si e cria a realidade e a natureza. E essa ideia depois volta a si mesma e se torna em si e por si através do espírito da consciência. Então Deus, o Criador, ele cria a natureza, que é o seu contrário, o seu oposto. É a ideia exteriorizada, alienada à natureza. E essa natureza ela se desenvolve num processo evolutivo até chegar à consciência. Chega à consciência através de nós, seres humanos. Então ela volta a si dessa maneira e se torna em si e por si no espírito. Em particular, em todos os aspectos aí do universo também. Todo momento real, da realidade, é um momento necessário do absoluto se manifestando no tempo, na história. Por isso o idealismo de Hegel é um idealismo histórico, que se realiza progressivamente em cada um e em todos estes momentos, os momentos da história e da realidade. E apenas no fim do outro processo ele existe em sua verdade. Então, somente no final que ele vai se revelar completamente. Então ele vai se desvelando, se desdobrando à medida que o tempo passa. Então a ciência, portanto, tem como características essenciais, primeiro, a sistematicidade, ou seja, precisa ser um sistema, que a ciência do absoluto em cada um e em todos os momentos é necessário do seu desenvolvimento ao longo da história. Tem a dialeticidade também. Essa é outra, a segunda característica essencial aí da ciência, é a sua dialeticidade, que repete os 3 momentos paradigmáticos, a tese, a antítese e a síntese, é constante ali. Esses 3 momentos paradigmáticos do automovimento e do próprio absoluto, da própria ideia, e dá lugar a um método que se escalona na tese, que é o momento abstrato, intelectivo, em que o intelecto está fechado às determinações do finito. A antítese, que é o momento dialético em sentido estrito, negativamente racional, quando a tese é negada e é contraposta em que a razão evidencia as contradições do finitude, ou da tese, da hipótese, da ideia, e a síntese, que é um momento especulativo ou positivamente racional, em que a razão ela recompõe as contradições e opera a síntese dos opostos, mostrando a si mesma como uma totalidade concreta. E isso se retroalimenta e se perpetua pela história e vai se desvelando à medida que o tempo passa. Nós vemos hoje um período histórico, por exemplo, em que a direita atingiu a hegemonia. Ela é a antítese, vamos dizer assim, da esquerda que esteve no poder no Brasil com o PT, depois vem a direita com o Bolsonaro. Agora, provavelmente nós teremos uma síntese posterior aí com as eleições de 2022. Vamos ver se vai ser uma síntese mesmo, mas esse é o desdobramento, e segundo Hegel, é o desdobramento principalmente da ideia de liberdade se concretizando no tempo e na realidade. Então essa seria aí a ciência do absoluto. É uma ciência que é necessária para que a gente tenha um conhecimento absoluto da própria realidade, o saber absoluto, um saber real, que ele chama de sofia, não só um amor ao saber, que é a filosofia. Então é isso aí.
Hasta la vista, babies. E até a próxima.